Começou, bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre orações coordenadas e nós vamos fazer alguns exercícios de fixação sobre esse conteúdo. Se der tempo, eu inicio o conteúdo de orações subordinadas substantivas. Mas, a princípio, eu quero reforçar mais essa questão das orações coordenadas com vocês, ok? Vamos começar, então? Eu vou mostrar primeiramente uma lista de conectivos que eu comentei com vocês na aula passada, inclusive. Ó, muito legal essa lista. Se vocês quiserem, eu já envio para vocês. Tchau, tchau. Oi, professora. Bom, gente, aqui, ó. Essa é a lista. Para começar logo, tomar água antes, para não atrapalhar. Ó, essa lista, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Essa lista é uma lista de conectivos que eu tinha comentado com vocês. E vou passar aqui primeiro a revisão, né, de orações coordenadas, para a gente lembrar que nós temos as coordenadas assindéticas e as sindéticas. Dentro das sindéticas, nós temos 5 tipos. A gente viu na aula passada e a gente vai rever agora, ok? E olha aqui, exatamente os 5 tipos de orações coordenadas, nós temos aqui uma listinha, ó, aditivas, então, um dos tipos é aditivas, a outra adversativa, alternativa, conclusivas e explicativas. Então, aqui, é como se fosse uma lista das principais conjunções, que você vai utilizar para dar essa ideia na oração coordenada, dependendo da classificação dela, tá bom? Então, aqui, o comentário de que quando as orações dependem sintaticamente uma das outras, a gente chama ela de subordinação. Essa primeira, vou colocar aqui, marcar aqui só para vocês verem. Essa primeira parte desse material, depois eu vou colocar aqui, orações coordenadas sindéticas, e aí os principais tipos de conjunções que vocês vão utilizar. E aí, daqui para baixo, são os conectivos que vocês vão utilizar para orações subordinadas. Então, aqui já tem esse primeiro conteúdo que eu já trabalhei com vocês e o próximo conteúdo no mesmo material, ok? Então, eu queria mostrar esse material para vocês, eu vou enviar esse aqui que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Eu vou deixar ele aberto aqui numa aba, e aí, conforme a gente for fazendo os exercícios, eu vou retomando nele, né? Bom, vamos ver aqui da aula passada, dia 20. Aqui, dia 27, né? Vamos retomar aqui, primeiramente, só para relembrar que já faz uma semana que a gente viu esse conteúdo. Tá? Como eu disse, você tem que saber bem isso aqui.
A gente viu a diferença de período composto por coordenação e subordinação, né? Aí eu dei esses dois exemplos e disse que a coordenação você consegue desvencilhar, ou seja, você consegue separar essas duas orações do período composto. O período composto é que tem duas ou mais orações. Então, se eu tenho duas orações, eu consigo separar elas e elas ainda continuam tendo sentido separadamente. Cada uma tem um significado diferente. Isso é coordenação. E subordinação é quando uma depende da outra, ou seja, eu não consigo separá-las. Eu não consigo ter dois períodos simples. Eu tenho que ter sempre a junção das duas para esse período ter um sentido, tá? Um sentido lógico. Aí nós vimos, então, que as orações coordenadas têm duas classificações e depois mais uma subclassificação. Então, as orações coordenadas, de forma geral, elas podem ser de dois tipos, ou assindéticas ou sindéticas. Assindéticas é quando elas não apresentam nenhuma conjunção, tá? A conjunção ela serve para ligar uma oração na outra, estabelecendo uma relação entre elas. Então, quando eu não tenho essa conjunção, então eu não vou classificar como sindéticas. Então, assindéticas não tem conjunção. Você verifica lá. Não tem conjunção? Assindéticas, acabou. Morreu ali. A oração coordenada assindética. Fechou. Ah, mas tem conjunção, professora. Então, nós temos que partir para frente, porque ela vai ser sindética. Ok, tem conjunção sindética. Ah, mas que tipo de conjunção essa oração tem? É uma conjunção que estabelece uma relação de adição de ideias? Então, ela vai ser aditiva. Se é uma conjunção que dá aquela ideia de alternância, ou isso, ou aquilo, quer isso, quer aquilo, por exemplo, nós temos uma sindética alternativa. Se eu ainda tenho aquelas conjunções, mas, porém, no tudo, entretanto, todavia, as famosas, que dão a ideia de oposição, de contraste ali dentro da frase, dentro daquele período, então eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. Depois, o quarto tipo, né, que nós temos, explicativa, geralmente o porquê, pois, porque dão essa ideia de explicação. Então, nesse caso, se eu tiver uma conjunção que dá essa ideia de explicação, eu tenho uma oração coordenada, sindética, explicativa. E, por fim, nós temos algumas conjunções que dão aquela ideia de conclusão de pensamento. Então, eu comecei um pensamento ali na minha primeira oração, aí vem uma conjunção conclusiva, e aí eu concluo, fecho meu pensamento ali naquela segunda oração. Quando eu tenho essas conjunções, eu tenho uma sindética conclusiva. Então, vamos lá. Oração coordenada. Tem aqui só relembrando, tá? Em que eu posso separar elas não são dependentes. Eu consigo separar essas duas orações e ainda assim elas vão ter um sentido completo. Se eu ler elas separadamente, cada uma vai dar uma ideia ali e uma ideia lógica, cada uma dessas orações. E se eu juntá-las, melhor ainda, porque vai ser mais completa ainda, tá? Mas eu consigo separar. Isso é uma oração coordenada. Ok. Ah, eu vi uma oração coordenada, mas ela não tem nenhuma conjunção, professora. Tudo bem, ela é uma oração coordenada assindética. Aí, fechou. Ah, mas ela tem conjunção, é um E. Bom, então, nesse caso, é uma oração coordenada, sindética, aditiva. 4 nomes. Ali na assindética, 3 nomes. E na sindética, 4 nomes. Porque depois de sindética, eu tenho essa subclassificação,
que é em aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. É fácil de guardar porque são apenas 5 tipos, né? E cada tipo tem a sua especificidade, assim, a sua diferença, a sua marca, né? Cada uma delas. Então, as sindéticas podem ser de 5 tipos. Ok? Até aqui, um resumão do que a gente viu na aula passada. Eu fui apresentando esses exemplos aqui para vocês, né? A gente foi analisando. E agora, a gente começou a fazer isso. Essa primeira a gente já fez. Essa também a gente fez. Essa também. Essa aqui a gente não fez. Tá? Então, vamos só para concluir, acho que só tem mais umas duas, três. Três, tá? Três. Vamos ver essas três. Essa aqui a gente não fez na aula passada, né? Vocês lembram? Eu lembro a gente ter feito até essa aqui, mas essa eu não lembro. Não, professora, a gente não fez. Ok. Então, para a gente reforçar aqui, vamos fazer esse. Depois eu vou abrir a lista de exercícios com vocês, tá bom? Vamos. Tome a sopa que não... Peraí. Vamos. Tome a sopa. Quem não toma sopa não cresce. Fica sempre criança. Nunca se torna gente grande. Como este mundo seria tranquilo se Marx não tivesse tomado sopa? Muito bom. Mafalda tem umas tiradas assim, muito boas. Fica sempre criança. Nunca se torna gente grande. Um pouquinho, deixa eu só desligar aqui. Fica sempre criança. Então, nós temos aqui. O período composto é esse. Fica sempre criança, nunca se torna gente grande. Então, esse é o período que a gente tem que analisar, tá? Então, nós temos aqui a primeira oração. Fica sempre criança. Qual vai ser a classificação dela? A sindética? Mais alguém concorda com a Camille? A sindética, ela falou. Ou seja, não tem conjunção. E a segunda? Nunca se torna gente grande. Ativas sindéticas. Sindética ou assindética? Sindética adversativa. Sindética adversativa. Vamos ver, ó. A primeira fica sempre criança, assindética, certinho, tá bom? E a segunda, gente, nunca, não é uma conjunção. Portanto, ela não começa com conjunção, tá? Nunca é um advérbio de negação. Nunca, nunca, não. Tudo advérbio de negação. Então, não é uma conjunção. Portanto, a segunda oração também é uma coordenada assimétrica, ok? Nenhuma das duas, tanto a vermelha quanto a amarela, não começam com conjunção. Portanto, elas são orações coordenadas assimétricas. Ok? Vamos para a próxima. O Zero sofreu um acidente e está no hospital. Eu vou ver. Como se eu não tivesse problema suficiente. O Zero sofreu um acidente e está no hospital. E aí, ó, nós temos a primeira oração, essa que está em vermelho, e a segunda oração é essa em amarelo. Qual é a classificação da primeira oração? A sindética. Sindética, muito bem, isso mesmo. Vamos para a segunda e depois eu vou fazer um comentário com vocês, senão eu vou acabar dando a resposta. E a segunda? Sindética. Sindética. Aditivas. Isso, muito bem, meninas. Sindética,
aditiva, por conta do E. O E dá essa ideia de adição, né? De adição de ideias. A dica que eu quero falar é o seguinte: geralmente, quando eu vou classificar essas orações, esse período composto, dividir ali as duas orações e classificar cada uma delas, quando eu tenho a segunda ali, sindética, aditiva, adversativa, alternativa, qualquer uma delas, a primeira sempre é a sindética, tá bom? Dificilmente uma oração ela vai começar já com a preposição, porque a preposição ela é usada na segunda oração justamente como um conectivo com a primeira oração, entenderam? Então, não tem uma lógica eu começar a minha oração, a primeira oração ali, ó, antes do zero, sofreu um acidente, e o zero sofreu um acidente, tá? Mas antes disso, não tinha nada. Então, como eu vou conectar essa primeira oração com nada antes dela? Eu tenho que conectar a segunda com a primeira. Então, a conjunção, ela tem essa função de criar uma ligação entre uma oração e outra, fazendo com que exista um período composto. E aí tem essa ideia. E a partir dessas ideias que a segunda oração vai passar, é que eu vou fazer essa classificação, né? Sindética aditiva, adversativa, alternativa, enfim. Então, geralmente, a primeira oração, num período composto por coordenação, é a sindética. E a segunda, ela pode ser a sindética também, ou sindética e uma daquelas 5 classificações que a gente viu. Ok? Tudo bem, Kurt. Bom, é isso. Essa dica que eu ia falar. Agora vamos para a última tirinha. Ops, tá indo. Aí, foi. Passei na farmácia e vi que tinha remédio para cansaço, coceira, dor de cabeça, de barriga, menos para dever de casa. Foi aí que eu resolvi que quando crescer, o que vou ser quando crescer? Farmacêutico. Muito bom, né? Vamos analisar, então, aqui o período composto. Passei na farmácia e vi que tinha remédio para cansaço, coceira, dor de cabeça e barriga, menos para dever de casa. Então, esse vi isso é só para resumir tudo isso que ele falou, tá bom? Então, vamos lá. Passei na farmácia. Qual a classificação? Assindética. Assindética, muito bem. Tranquilo essa, né? E a segunda? E vi isso. Ou e vi que tinha remédio para cansaço. Sindética Sindéticas aditiva. aditivas. Isso mesmo, muito bem, meninas. Sindética aditiva. Então, a primeira, que é essa que está marcada em vermelho, oração coordenada assindética. E a segunda, oração coordenada sindética aditiva, porque o E estabelece essa relação de adição de ideias. Ok? Tranquilo até aqui? Bom, essa parte fechou, tá? Agora vamos fazer alguns exercícios. Bom, eu tenho que enviar para vocês, né? Deixa eu já enviar aqui, gente, antes que eu esqueça. Eu vou enviar esse PowerPoint. Eu acho que eu consigo enviar PowerPoint lá no... desliguei aqui. Vamos lá. Eu vou enviar lá no grupo essa apresentação. Deixa eu já abrir aqui os exercícios para vocês darem uma olhada. Já ir tentando fazer, né, gente? Vamos fazer alguns exercícios de orações coordenadas, tá bom?
colocar aqui, hoje é dia 4, né? Abrir aqui. Ó, eu vou deixar aqui na tela, enquanto eu vou enviando o arquivo para vocês, olha. Vou aumentar um pouquinho, caso vocês estejam no celular, né? É difícil para enxergar. Bom, ó, são questões de múltipla escolha que a gente fala, né? Vocês têm aqui 5 alternativas e dentre elas uma está correta. Então, vocês têm que escolher a que está correta. Vamos lá, primeira. Ouvi, todavia não compreendi. A oração coordenada sindética deste período classifica-se como? Então, vocês vão analisar aqui essa oração que está em negrito, tá bom? Tá bem facinho. Então, todavia não compreendi. Nós vamos classificar ela como sindética aditiva, explicativa, adversativa, conclusiva ou alternativa. Ó, eu vou deixar aqui a 1, deixa eu ver se eu consigo pôr a 1, a 2 e a 3 aqui. Vou diminuir só um pouquinho, tá? Só para caber a 3. Deixa eu mais um pouquinho. Ali, coube tudo, ó. Então, vamos lá. Peguem uma folha de papel para vocês anotarem. Vai ser como se fosse um simulado, tá bom? Então, anotem aí. Número 1, ou se vocês tiverem um computador e quiser abrir um Word e colocando também o que for mais fácil para vocês. Mas eu sei que tem alguém já com um caderninho e já vai anotando. Vou fazendo aqui a 1, a 2 e a 3, só enquanto eu envio o arquivo para vocês, e a gente vai terminar toda essa página. Depois eu vou corrigir com vocês para ver quantas vocês acertaram e quantas vocês erraram. De 10, tá bom? Vamos fazer esse exercício agora. Vamos fazendo aqui a 1, a 2 e a 3, enquanto eu envio para vocês o arquivo lá no grupo antes, que eu acabo esquecendo, né, gente? Tá aparecendo para vocês ou tá aparecendo na minha tela? Tá aparecendo os exercícios? Sim. Ah, tá. É que eu achei que tava colocando o WhatsApp para vocês. Vamos lá.
Terminaram essas 3 questões? Peraí, professora, tô acabando já. Eu estou terminando aqui também, só colocando o título para ficar mais claro para vocês não confundirem os conectivos, né? O Adri, como você coloca esses fundos no Zoom, tem isso? Quer dizer, o fundo você tem que baixar, professora. É só você baixar da internet, o fundo você fala qualquer um. Ah, entendi. Porque no Meet eu sei que tem ali já alguns fundos prontos, mas no Zoom eu não tinha encontrado essa funcionalidade. Obrigada, Lourenço. Bom, fiz aqui bonitinho, tá? Com o cabeçalho, a data, tudo certinho. E a lista que eu tinha prometido para vocês. Eu demoro, mas não falho, pelo menos, gente. Semana passada foi muito corrida. Então, esse aqui só que tá errado. Vocês vão entender essas, porque aqui tem. Eu vou aumentar essa letra muito pequenininha. Ó, eu vou enviar em Word, tá?
Daí quem puder depois converter em PDF, quem quiser converter depois, aí eu mando de grupo. Porque aqui no meu computador, como vocês sabem, eu não tenho conversor. Eu tenho um programa que abre PDF, mas não sei por que ele não converte. Quando eu vou salvar no Word, não tem a opção de salvar em PDF. Bom, ficou bonitinho agora, tá? Pronto, agora eu vou enviar aqui. Eu coloquei como conectivos, orações coordenadas e subordinadas, tá bom? O arquivo. Terminaram agora? Vou aqui. Prontinho, enviei 2 arquivos lá no grupo, nos 2 grupos, tá? E os exercícios eu vou só enviar mais tarde, depois que eu trabalhar ele com a outra turma também, porque ele tem gabarito. Então, eu vou deixar para enviar à tarde, quando eu finalizar a aula da tarde, ok? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, tudo que eu já enviei para vocês. Vocês verifiquem lá se está tudo certo, por favor. E vamos lá. Ó, ouvi. Ó, vocês, vamos fazer todas e depois a gente corrige, né? Eu acho melhor. Ó, 4. Ah, gente, essa aqui tá muito fácil, né? Porque foi um dos exemplos que eu mostrei para vocês, ó. Penso, logo existo. Então, essa oração coordenada sindética, logo existo, ela é classificada como A, B, C, D ou E. Aditiva, explicativa, adversativa, conclusiva ou alternativa. Explicativo? Anotem aí, não pode falar. Lembram? É tipo um simulado que a gente está fazendo. Daqui a pouco a gente vai corrigir. Qual vocês acham que é? 5. Espere um pouco, pois ela logo virá. Pois ela logo virá, essa oração, ela é coordenada sindética, aditiva, explicativa, adversativa, conclusiva ou alternativa? Já 5? Posso passar para 6? Deus lhe deu a vida. Seja-lhe grato, pois. Seja-lhe grato, pois. Aqui está um pouco invertida a ordem, né? Mas nós temos o pois. Essa é a dica. Nós temos o pois ali. A oração coordenada sindética deste período classifica-se como aditiva, explicativa, adversativa, conclusiva ou alternativa. 6 essa, tá? A frase, ela tá aqui embaixo, ó. Eu não sei se eu der... Ai, pronto, deu. Vai ficar tudo junto. Melhorou, né?
Estamos na 6, gente. Vamos fazer até a 10, pelo menos. Ó, a 7. No entanto, a mulher, independente de sua classe social, raça, idade, a conjunção grifada, no entanto, introduz a ideia de oposição, explicação, conclusão, alternância ou adição. Aqui nós temos um exemplo de conjunção no início da frase, mas com certeza tinha uma frase antes dela. É que aqui foi colocado só ao final. Vamos para 8? Ó, há tantas ruas e nenhuma é igual a outra, a palavra e, essa palavra aqui, tá? Vou até colocar ela em negrito. Pronto. Estabelece uma relação de. Nesse caso, o e estabelece que tipo de relação? Ó, oposição, adição, alternância, conclusão ou explicação. Estamos terminando, só faltam 2. Pronto? Posso passar para a próxima? 9. Leia o seguinte enunciado. Embora um filme de mistério seja diferente de um filme de terror, o princípio que rege os dois tipos de produção é exatamente o mesmo: seduzir o espectador e prender-lhe a atenção. O sentido e a estruturação da frase acima não se alteram, ainda que se substitui a conjunção embora, só e tão somente ela, ou seja, não é para substituir nenhuma das outras, só embora. Esse embora aqui, ó. Essa primeira conjunção, ó, embora. Se eu substituir embora pela locução conjuntiva, qual dessas 5, né, que eu posso substituir aqui, que vai manter o mesmo sentido de tudo, não vai mudar o sentido. Vai ser desde que, uma vez que, por mais que, conquanto que ou para que. E aí, como vocês fazem isso? Vocês tiram embora e aí vocês tentam ler esse trecho com uma dessas palavras. O que se encaixar melhor é a resposta correta. Ok? Esse é um pouquinho diferente. Quem entrou aí depois, está conseguindo acompanhar, está entendendo a dinâmica, o que é para fazer? Hoje nós temos bastante gente, ó. Então, é para vocês irem respondendo e anotando numa folha. Como se fosse um simulado. 1C, por exemplo. 2B,
3A. Vai anotando as alternativas que vocês acham que é correta e depois a gente vai corrigindo e vocês depois vão me falar mais ou menos quantas vocês acertaram. Só para a gente ter uma ideia, assim, se vocês estão no caminho certo, se vocês entenderam bem o conteúdo, né? Que eu acho esse realmente mais tranquilo que o outro que a gente vai ver mais para frente. Acho que hoje vai dar tempo de trabalhar o conteúdo, né? Agora eu tenho a 10, pulou para 11. Deixa eu ficar um pouquinho mais para baixo, tá? Isso aqui está um pouquinho complicado. Eu vou mudar. Escolhi outra ali embaixo. Professora, Oi. ela não pode mandar o arquivo da atividade no grupo lá? Posso, deixa eu só fazer o seguinte. Eu quero tirar essa aqui, essa 11. Vou colocar uma outra para ser a 10. Professora, tem como a senhora voltar rapidinho na 9, só para mim terminar de escrever? Ah, sim, claro. Eu só estou mudando aqui, colocando a 13 como se fosse a 10. Aí, voltei na 9. Certo? Eu vou diminuir um pouquinho aqui para caber tudo numa folha e enviar lá para vocês. Deixa eu abrir um outro arquivo aqui. Não vou colocar o cabeçalho, porque senão não vai caber. Vou colocar. Quando você conseguir, você me avisa, tá? Deixa eu só copiar aqui para colocar no outro arquivo e enviar lá para o grupo rapidinho, tá? Pronto. Agora eu vou por ali no arquivo para enviar para vocês. Ah, ele ficou dividido em duas, tá? Mas não tem problema. Eu vou colocar como simulado sobre orações coordenadas, ok? Vou colocar esse e vou salvar assim também. Então, nós temos 10 questões. Simulado. Orações coordenadas. Posso passar aqui para 10? Para vocês irem fazendo? Ó, 10. Porém, aquele que fala mal, deixa eu só dar um enter aqui. Porém, aquele que fala mal ou bem, sempre fala de si mesmo. Por qual conector a conjunção destacada, no caso porém, pode ser substituída sem que haja alteração de sentido? Então, eu vou substituir por uma dessas 5 e vai manter o mesmo sentido. Qual delas? Logo, pois, entretanto, porquanto ou quando. Então, vocês têm que escolher uma delas. E para quem pediu enviar lá no grupo, estou abrindo aqui o WhatsApp, deixa eu ver se está ligado. Eu não deixo ligado o WhatsApp aqui direto, o web, porque ele fica tocando, né, o somzinho e me incomoda um pouco, atrapalha. Por isso que eu desligo aqui, para não atrapalhar.
Eu só não consegui colocar em 2 colunas, mas acredito que esse seja o de menos. Foi lá, no grupo que vocês pediram. Estou enviando o grupo 2 agora. Foi nos 2 grupos, tá? No 1 e no 2. Ô, professora, por que tem 2 grupos? Qual é a diferença do grupo 1 para o grupo 2? Eu acredito que tenha enchido o primeiro e aí eles criaram o segundo. E são pessoas diferentes. Vocês estão em qual? No 1 ou no 2? Ou tá variado? Eu tô no 2. Eu tô no 2. Tem Eu tô alguém no 1? no 1. Eu tô no 1. Então, eu enviei nos Eu 2 também. grupos, tá? Eu sempre vi nos 2 porque eu não sei quem está no 1, quem está no 2. Vamos corrigir então, gente? Vamos para ver como vocês estão, quantos vocês acertaram de 10. A gente começou com um pouquinho hoje, com 10 apenas, tá? E estão bem tranquilas, como vocês podem observar. Depois a gente vai fazer um outro tipo de exercício diferente desse, tá? O arquivo que eu enviei para vocês, deixa eu mostrar aqui como ficou. Que tá diferente, eu copiei, né? Eu copiei e colei daqui. Deixa eu parar esse e apresentar o outro. Olha como ficou. Ficou bem melhor. Aí o Zoom, ele me confunde, porque eu sempre fico abrindo a aba da internet, achando que tá uma aba da internet, mas ele é diferente, ele é separado. Aqui, ó. Pronto. Ó, ficou assim, tá? Esse que eu enviei lá no grupo para vocês. Ouvi, todavia, não compreendi. A oração coordenada sindética desse período classifica-se como? O que vocês colocaram? A, B, C, D ou E? Sim. Sim. Adversativo. Vou colocar o X na frente, tá? Acho que é melhor. Não, vai confundir aqui. Aqui. C, muito bem, acertaram. Quem respondeu a letra C. Então, adversativa. Todavia, porém, no entanto, mas, dão essa ideia de adversativo, tá? Essa ideia de contraste, de oposição. 2. O doente não falou. Então, piorou. Esse então piorou. Nós vamos classificar como uma oração coordenada sindética aditiva, explicativa, adversativa, conclusiva ou alternativa? Aditivo. Alguém mais colocou aditiva? Eu acho que é explicativa. Explicativa. Nós temos 2 respostas, aditiva e explicativa. Eu enviei também no grupo. É explicativa? Estou olhando aqui a lista de conectivos para ver se tem essa conjunção para facilitar para vocês. Mas vamos analisar aqui o doente não fala.
Então, piorou. Não, não acredito que tenha dado a ideia de adição, tá? Mas sim que o doente não fala, portanto, seria mais ou menos assim. Esse então poderia ser considerado como portanto também, né? Piorou, tá? E o portanto, por quanto ou portanto, enfim, dá essa ideia de explicação. Então, no caso, essa segunda é explicativa, como vocês falaram. Alguns falaram explicativa, né? Ou adversativa, que vocês falaram. Falaram explicativo. Explicativa. Então, ela dá essa ideia de explicação, esse então, tá? Então, explicativa. Muito bem. Mas essa ela é bem confusa mesmo, tá? Então, essa aqui era meio que pegadinha, eu já sabia que alguns iam dar uma resposta, outros iam dar outra, porque essa aqui não estava tão fácil. 3. Não só estudamos a lição, mas também fizemos todos os exercícios. A oração coordenada sintética deste período classifica-se como aditiva, explicativa, adversativa, conclusiva ou alternativa. Eu marquei aí. Alternativa. Mais alguém? Respondeu igual? Adversativa, professor? Por conta do Coloquei mais. É. Mas tem uma questão, gente. Eu vou abrir aqui para vocês, rapidinho, para vocês verem comigo. Eu Que coloquei a ali, letra A. aditiva. Então, ali tem duas questões, não tem só o mas. É mas também, não é? Mas também. Então, Eu dá uma coloquei ideia um pouquinho. conclusiva. Aditivas. Olha aqui. Vamos ver essa lista que eu enviei para vocês, tá? Aditivas, vamos ver, ó. Adicionam, acrescentam ideias. E, nem, também, que, e algumas locuções, como mas também, senão também e como também. Então, ó, nós temos o mais também aqui. Portanto, é uma oração coordenada sintética aditiva, porque por conta do também. Se tivesse apenas o mas, ó, só o mas, seria adversativa. Mas dá para a gente ver que juntando o mas com também não dá essa ideia de oposição. Dá uma ideia realmente de adição, né? Então, mas também nós vamos classificar como, estou voltando aqui no simulado, tá? Como aditiva, ficou a letra A, ok? A 3. Porque é mas também. Penso, logo existo. Essa oração em negrito, logo existo, ela classifica-se como sindética aditiva, sindética explicativa, sindética adversativa, sindética conclusiva ou sindética alternativa. Essa a gente já tinha feito. Conclusiva. Conclusiva. Muito bem, isso mesmo. Essa aqui todos acertaram? Não? Confundiram com outra? Podem falar, gente, que é para eu entender mais ou menos como está o raciocínio de vocês. Eu coloquei essa aí também, professora. Essa a gente feito, né, em sala, não sei se vocês lembram que a gente fez. Era um dos exemplos. Deixa eu tirar daqui para... espere um pouco, pois ela logo virá. Esse pois, no caso, a gente vai observar esse pois, né? A oração coordenada sintética desse período, pois ela logo virá, classifica-se como aditiva,
Explicativa, adversativa, conclusiva ou alternativa? Explicativa. Explicativa, muito bem. Esse pois dá essa ideia de explicação, assim como o porquê, tá? Mas nós temos que tomar cuidado o seguinte. O pois, ele pode ser conclusivo, né? Também. Quando ele vier proposto ao verbo, ou seja, vier ali junto com o verbo, tá? Daí ele vai dar essa ideia de conclusão. Então, tem que tomar cuidado ali com o pois, porque ele tem duas funções. Pode ser explicativo, mas pode ser conclusivo também. Cadê? Então, é explicativo, ok. Aqui está vindo com o pronome. Não tem verbo aqui. Deus lhe deu a vida. 6 agora. Deus lhe deu a vida. Seja-lhe grato, pois. A oração coordenada desse período, ela está classificada como aditiva, explicativa, adversativa, conclusiva ou alternativa? Vocês colocaram. Professora, 5 eu errei. A senhora pode repetir de novo? 5. Aqui, ó. Você colocou qual? Eu coloquei conclusivo. Espere um pouco, pois ela logo virá. Nesse caso aqui, está dando sentido de explicação mesmo, tá? Agora vamos ver esse outro pois aqui. Deus lhe deu a vida. Seja-lhe grato, pois. E aí esse pois? Ele tem a mesma ideia dessas 5? De explicação ou não? Tem outra ideia? Conclusivo. Aqui tem outra ideia, não tem a mesma, tá, gente? Que foi o que eu acabei de dizer. Qual que é a outra ideia depois? Acho que é conclusiva. Conclusiva, muito bem. Conclusiva essa, tá? É, 7. No entanto, então vamos ver, analisar aqui no entanto. A mulher, independentemente de sua classe, raça e idade, a conjunção grifada introduz a ideia de, esse no entanto, no caso. Qual a ideia que introduz? Oposição, explicação, conclusão, alternância ou adição? O que vocês colocaram? Na 7. A, B, C ou D? D, A, B, C, D ou E? Então, adversativa. Não tem adversativa? Oposição seria, né? Oposição, então. Porque, como eu disse, a conjunção adversativa, ela dá a ideia de contraste e de oposição. Lembram que vocês até perguntaram, eu fui lá e pesquisei e respondi aqui para vocês em aula? Eu vou até mostrar aqui na lista que eu mandei para vocês, está assim, adversativas, entre parênteses, oposição e contraste, que é a ideia que dá, tá bom? Então, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão, que, no entanto, não obstante, ainda assim, apesar disso, que aqui, no caso, nós temos no entanto, tá? Então, oposição, muito bem. Quem colocou oposição? Alguém colocou outra resposta? Só para eu saber, né? Ou todos concordam que é oposição? Vamos para 8, então, para a gente finalizar aqui?
Depois que eu terminar esse exercício, vocês querem que eu já comece o conteúdo novo? Vocês acham que já estão bem nesse conteúdo? Sim ou não? Eu acho que dá para começar, professora. Vamos lá, então, na 8. Em há tantas ruas e nenhuma é igual à outra, a palavra e estabelece a relação de. Nossa, Adição. adição. Mas é fácil, professora. Essa é fácil, é verdade. Adição. Essa tá bem fácil. 9. Leia o seguinte enunciado. Embora um filme de mistério seja diferente de um filme de terror, o princípio que rege os dois tipos de produção é exatamente o mesmo: seduzir o espectador e prender-lhe a atenção. O sentido e a estruturação da frase acima não se alteram se eu substituir o embora por desde que. Eu vou substituir cada um, ó. Desde que um filme de mistério seja diferente de um filme de terror, o princípio que rege os dois tipos de produção é exatamente o mesmo. Veja se deu certo ou não. Aí a segunda opção. Uma vez que um filme de mistério seja diferente de um filme de terror, o princípio que rege os dois tipos de produção é exatamente o mesmo. C. Por mais que um filme de mistério seja diferente de um filme de terror, o princípio que rege os dois tipos de produção é exatamente o mesmo. D. Conquanto que um filme de mistério seja diferente de um filme de terror, o princípio que rege os dois tipos de produção é exatamente o mesmo. E o último, para que um filme de mistério seja diferente de um filme de terror, o princípio que rege os dois tipos de produção é exatamente o mesmo: seduzir o espectador e prender a atenção. Qual vocês acham que se encaixa sem perder o sentido? Isso. B. Eu coloquei a letra C. Eu acho que é Eu acho que é A, contando. professora. A, quem está falando aqui, que eu não consegui ouvir, uma pessoa D. colocou C, uma pessoa, Contando. por mais Eu que falei A. D. A, B e C. E D. Vamos lá. D. Nossa, todas as alternativas. Embora um filme. Oi. Ah, não, só pra saber se eu tava me ouvindo, porque meu microfone tava dando problema. Eu tive que entrar pelo celular. Estou ouvindo, sim. Embora eu vou trocar. Desde que, alguns colocaram A. Desde que um filme de mistério seja diferente de um filme de terror, o princípio que rege os dois tipos de produção é exatamente o mesmo: seduzir o espectador e não. prender a atenção. Eu acho que não é não, professor. Não é a A, tá, gente? Não. Não dá, porque fica faltando aqui informação, né? Esse desde que Acertei. Fica sem sentido. fica sem Estranho. sentido. Uhum. Vamos sentar com a B, então, tá? Uma vez que um filme de mistério seja diferente de um filme de terror, o princípio que rege os dois tipos de produção é exatamente o mesmo: seduzir o espectador e prender a atenção. Quando eu utilizo esse uma vez que, ele pede que tenha, não que venha essa conclusão. O princípio que rege os dois tipos de produção é exatamente o mesmo. Teria que ver uma outra informação aqui depois, né? Então, Acho que não é fica, não, né, prof? fica estranho, uma vez que. É. Porque dá a ideia assim, de uma vez que acontece isso, vai acontecer outra coisa, entendeu? Mas não o que está escrito aqui no texto. Vamos para o C. Não combina com ir embora. Não dá essa mesma ideia de ir embora. Por mais que um filme de mistério seja diferente de um filme de terror, o princípio que rege os dois tipos de produção é exatamente o mesmo: seduzir o espectador e prender-lhe a atenção. Acho que é esse, professora. Agora deu, né? É esse. Então, aqui nós temos a resposta correta seria a letra C, que dá, porque embora, por mais que e embora
é a mesma ideia, exatamente a mesma ideia. Até se você for ver a lista de conectivos, o por mais que também está junto com embora. Ok? E a última, gente. Porém, aquele que fala, mal ou bem, sempre fala de si mesmo. Por qual conector a conjunção destacada, porém, no caso, pode ser substituída sem alteração de sentido? Professora, eu fiquei em dúvida, hein? Em entretanto e quando? Eu coloquei pois, mas é bem difícil essa. Eu Exato. achei. Porém, aquele que fala mal ou bem sempre fala de si mesmo. Logo, aquele que fala mal ou bem sempre fala de si mesmo. Só que esse logo combina? Combina. Só que logo é a ideia de conclusão. E, porém, é a ideia de oposição. Então, a gente tem que achar uma conjunção que dê a mesma ideia de oposição. Entenderam? Então, logo não dá porque a ideia dele é de conclusão. Pois aquele que fala mal ou bem sempre fala de si mesmo. O pois, a gente viu que ele pode ser uma conjunção explicativa ou conclusiva, mas não adversativa, que é a ideia de oposição, contraste. Acho que é Entenderam? quando, né, professora? Vamos lá. Ó. Ou assim. Entretanto, aquele que fala mal ou bem sempre fala de si mesmo. Ou quando, que você falou, né? Quando aquele que fala mal ou bem sempre fala de si mesmo. Não fica faltando informação se eu coloco quando? Quando aquele que fala mal ou bem sempre fala de si mesmo. Parece que fica meio vago a informação. No mal ou bem, ele não fica bom. Entretanto, né? Então, seria entretanto. Eu vou mostrar aqui para vocês a lista, só para vocês verem. Travou aqui. Vou colocar a lista para vocês verem. Então, qual que era? Porém. Qual que é o equivalente a porém, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, equivalente a porém, adversativa, posição, contraste, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, tá bom? Então, quando você vai lá na listinha, eu já enviei lá no grupo, quem puder, imprima, quem não puder, deixa salvo no celular, enfim, olha ali online, mas consultem essa listinha. Vocês vão ver aqui, é só vocês virem lá na lista de adversativas, e aí vocês vão ver quais são os sinônimos, ou seja, as conjunções que dão a mesma ideia. Então, nós temos, entretanto, aqui, aí já confirma a nossa resposta, né? Já confirma a resposta daquela questão. Vamos lá, quantos somem aí? Lá que você mostrou, que você acabou de mostrar, acabou de sair, tá no grupo? Sim, eu enviei. Aquela hora que vocês estavam fazendo a 1, a 2 e a 3, eu enviei o PowerPoint, que eu utilizei na aula passada e nessa, aquele azulzinho, e enviei essa lista de conectivos também. E já enviei o simulado também, tá? Entretanto, então ficou aqui. Como ficou? Eu vou colocar aqui gabarito. Ops. Gabarito. Simulado. 1, 2. Que é isso? A 10, nós vimos aqui que é a C, né? Colocando aqui de baixo para cima, que fica mais fácil. A 9 a C também, a 8 a B. 9C, 8B. Estou colocando aqui para vocês irem conferindo, porque assim eu acho que fica mais fácil, né? Vamos para 7. 7 foi a letra A. 6D.
6B, 7A. 5B, 4D. 4D, 5B. Um C. Peraí, gente, me perdi aqui. Vamos ver. 1C, 2B, 3A. 1C, 2B, 3A. C, 2B, 3A. Bom, então ficou assim, nosso gabarito, tá, gente? Deixa eu colocar ele aqui para baixo. Letra C. 2, letra B. 3, letra A. 4, B. 5, B. 6, D de dado. 7, A. 8, B de bola. C, 9 e 10, C. 9C, 10C. Ok? E aí, tem alguém que acertou tudo? Acertou 9, 8, 7, 6, 5, pelo menos. Se vocês acertaram assim de 7 para cima, já é um bom caminho. Quem acertou 5 mais ou menos, ou 4, vai ter que estudar mais um pouquinho esse conteúdo. Quer dizer que não entendeu tão bem. Quem acertou de 7 para cima, ó, a minha sugestão, reveja lá os slides que eu enviei, dá uma olhada na lista de conectivos, que é para justamente vocês visualizarem e tentarem entender o que cada conectivo dá de ideia, né? Então, quais são os conectivos que a gente usa para adição, quais são os conectivos para oposição, contraste, para diversativa, quais são os conectivos que a gente usa para alternância. Então, com isso, vocês vão conseguindo entender um pouco mais esse conteúdo. Ok? A professora, Oi. você já sabe sobre a prova do IEP que você vai ter? Geralmente, quem perguntou? Ana Clara. Ana Clara, geralmente a gente recebe informação mais por volta de julho, agosto. Agora eles não divulgam nada, porque a prova geralmente é em novembro, né? Outubro, novembro. Ano passado acho que foi novembro. Então, eles só começam a divulgar alguma coisa lá depois das férias, que a gente tem as férias em julho, e aí voltando das férias eles começam a divulgação, lá por meados de agosto, comecinho de agosto, que a gente vai saber alguma informação. Ainda não recebi nada. Nós, professores do IEF, não recebemos nada ainda. Ok? Ah, tá. Tá bom. É por causa da pandemia e tudo mais. Sim, Por então, isso nós eu tô temos que perguntando. ver qual vai ser o sistema também de avaliação esse ano, porque ano passado, por conta da pandemia, eles não puderam fazer as provas presenciais, né? Então, esse ano, acredito que eles vão tentar fazer no formato online, porque não sei se até novembro já vai ter passado tudo. Pelo andar da carruagem, né, das vacinações, que está bem demorado, então não sei se novembro já vai estar liberado. Se não tiver, provavelmente vai ser algo online. Ok? Entendi. Tá bom. Mas aí, na hora que eles divulgarem, a gente já vai ficar sabendo para passar para vocês. Tá bom. Bom, lista de conectivos no grupo, simulado no grupo. Vamos para o próximo conteúdo. A professora, acho que não tem pouco tempo para fazer um próximo conteúdo. Não é melhor fazer a próxima aula? Que horas Eu são? acho que o Ah, tempo já são 10h30 já.
Gente, eu não vi o horário. Para mim que ainda era 10h15, por isso que eu ia entrar no novo conteúdo. Não, você está certa. Ó, deixa eu mostrar aqui uma lista de exercícios, então, rapidinho. Não vamos fazer. Só vou mostrar para vocês, que se vocês quiserem, eu posso enviar lá no grupo para vocês fazerem, para treinar um pouco mais, tá bom? Eu vou mostrar só para vocês. O que a gente já fez hoje, eu acho que já foi bem feito. Acho que já foi. Ó, é um pouquinho diferente dessa que a gente fez, tá bom? Essa aqui é mais prática para vocês colocarem a mão na massa mesmo. Ó. Acho que vocês não estão vendo. Aqui, consegui. Olha, gente. Essa foi uma atividade avaliativa que eu apliquei lá no IF, tá? Quando eu falei desse conteúdo. Só para vocês saberem mais ou menos como é o nível, assim, das avaliações lá. Então, aqui, nessa, era para você dividir os períodos. Nós temos um período composto, então, nós temos 2 orações, 2 períodos simples. Então, vocês teriam que dividir aqui o período simples, né? Dividir o período simples do outro período. Então, vamos lá. Aqui, vocês fariam um risco. Então, ora ele planta, ora ele capina o mato. Esse está bem fácil, que a vírgula está dividindo os 2 períodos. Então, vocês colocariam. Para quem não pode imprimir, poderia fazer aqui dividindo. Então, eu dividi os 2 períodos. Aí, eu vou classificar essas orações. Essa primeira oração, ora ele planta. Qual seria a classificação? Oração. Assindética? Coordenada. Assindética ou sindética? Ó, ora ele planta, ora ele capina o mato. Não está dando ideia aqui de alternância? A única classificação, gente, que pode, assim, a primeira oração e a segunda serem sindéticas é quando ela é alternativa, que é esse caso. Então, aqui nesse caso, nós temos uma oração coordenada, sindética. Oh, meu Deus. Sindética. É para fazer isso daí, Sora? Alternativa. As duas são. Não, eu só estou mostrando aqui para vocês. Aí eu quero saber, vocês querem que eu envie essa lista de exercícios para vocês treinarem? Sim, professor. Tá, então, eu deixei o primeiro aqui feito para vocês terem uma ideia de como fazer, tá bom? Aí tem mais alguns exercícios aqui para vocês. Aí você vai mandar isso aí de tarefa para a próxima aula, você vai corrigir? Eu posso fazer o seguinte, para não ficar corrigindo, perdendo tempo da aula corrigindo, eu posso depois mandar um gabarito para vocês. Eu já tenho um gabarito pronto. Daí vocês fazem, semana que vem eu envio o gabarito com as respostas e vocês vão conferindo. O que vocês acham melhor? Que eu corrija algumas ou que eu envie o gabarito na próxima aula? Senhora que sabe, professora. Tá, vou pensando então até a próxima aula, tá bom? Então nós temos essas aqui. São diferentes, vocês viram? Ó, são 10 questões, ok? Bom, vamos então à nossa foto oficial, foto chamada, para a gente finalizar a aula de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Acho que está no máximo aqui, está no máximo. Quem for abrir aí a câmera. Ué, cadê o Lourenço? Já saiu? Ah, o Lourenço saiu. E teve gente que chegou tarde também, que dormiu tarde, né? Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Só um pouquinho disso tudo. Abre aqui. Prontinho, melhorou. 1, 2, 3 e... X. Prontinho, gente.
Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima Professora, aula. por que falar X se a câmera não pega o som? Não sei. Eu vou procurar um pouco dessa história para te falar. Mas desde criança a gente aprende assim, né? Não sei se é o certo. todo mundo fala X. A minha filha mesmo de 3 anos, ela fala X. Quando vai tirar foto, ela fala X. Toda vez. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, 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 professora. tchau, prof. Bom Bom dia a todos.